Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronaldo de Geografia. Espero que todos estejam bem. Pessoal, nesta aula vamos falar sobre fatores e elementos do clima, né? Bom, aqui está a imagem, os fatores de influência, né? Esses fatores vai determinar os tipos de clima, se vai ser quente, frio, temperado ou de altitude, que nós vamos ver agora. Olha bem essa imagem aqui, pessoal. Vou me arrastar para cá. Ó, aqui são os fatores, né, que são responsáveis por essa variação nos diferentes lugares da Terra: latitude, altitude, maratimidade, ventos, massa de ar e umidade do ar. Ok? Agora aqui a latitude, tá? A latitude, vamos supor, pegar a linha do Equador aqui, ó. Quanto mais próximo, ou seja, da linha do Equador, mais quente é, e quanto mais próximo aos polos, mais frio é. Ou seja, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Ou seja, o ângulo de 0 grau aqui até o próximo polo do norte aqui, 180 graus norte e 180 graus sul. Então, se você tem 180 graus sul ou 180 graus norte, são os pontos mais frios da Terra. Se você tem latitude zero, é os pontos mais quentes da Terra. Ok? Vamos lá. Aqui estão as zonas temperadas do planeta Terra. Então, é aquilo ali que eu estava explicando para vocês. Ó. Então, é norte e sul aqui, ó, zona temperada, zona polar glacial, né, do norte, zona glacial polar do sul, desculpa, do norte e aqui do sul. E aqui são as zonas temperadas do sul e a zona temperada do norte. A diferença é um está no hemisfério norte e outro está no hemisfério sul. E aqui as zonas intertropical do norte e do sul. Ou seja, nessa faixa aqui, onde o Brasil também está localizado, é a faixa de maior índice de radiação solar, ou seja, a maior parte é quente. Agora aqui, pessoal, o clima de altitude, né? Nas regiões mais elevadas, a radiação do calor é menor do que nas áreas mais baixas. Aqui tá mostrando. Então, assim, de modo geral, cada 200 metros de altitude, a temperatura diminui 1 grau. Mas isso acontece a partir de 1000 metros, tá? Se tem altitude 0 grau até 1000 metros, a temperatura ela vai aumentando, tá? Então, por isso, quando você coloca aquele calor no balão, o balão sobe. Então, por isso, quando faz aquele frio na parte baixa do relevo, por que na parte baixa do relevo é frio? Porque o ar frio ele é pesado, ele é denso, vai para a parte baixa. Por isso, se vocês têm a vivência, que você está na fazenda, a vaquinha sobe lá na serra, porque o ar lá é mais quente. Mas ali não tem influência da altitude, tá? Mas isso acontece acima de 1000 metros, tá bom? Só para ter um entendimento em relação a isso. E aqui é maratimidade, então o nome já fala. Ou a questão de oceano é o termo utilizado. Então, ou seja, a umidade que vem do mar ou do oceano, né? Que vai influenciar aqui no continente, né? Então, geralmente, as partes mais próximas, a amplitude térmica ela é menor, né? O que é amplitude térmica, professor? A diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima, né? Vou dar um exemplo, Rio Verde, Goiás. Se aqui em Rio Verde a temperatura foi durante a mínima na madrugada 20 graus e à tarde fez 30, então a amplitude deu 10 graus. 30 menos 20, 10. Lá nos desertos, no Atacama, no Chile, no deserto do Saara, por exemplo, durante a madrugada a mínima foi registrada 0 grau e durante o dia a registrada foi 40, então a amplitude térmica foi de 40, né? Então a diferença de 40 ou até 50 graus que já registrou lá. Então, por quê? Distante do oceano, distante de umidade. E aqui os ventos, né? Que é o deslocamento do ar chamado de vento. Os ventos classificam em dois tipos, né? Regulares ou constantes, que são os ventos alísios, e os periódicos, brisa e monções. As monções eram muito utilizadas nos grandes períodos de navegações, né? Então, durante 6 meses, as monções sopram do continente para o oceano. Então, aí os grandes navegadores utilizavam esses ventos durante 6 meses. Os outros 6 meses, ao contrário, do oceano para o continente, tá? Aqui as massas de ar, né? Você já percebeu que às vezes o tempo durante o dia, com o aumento da diminuição da temperatura, chuva e ventos fortes, essas mudanças são provocadas pelas massas da estação de ar.
Elas podem ser carregadas de ar seco ou de ar úmido, ok? E aqui quando a gente fala a umidade do ar, então se eu tenho aqui 1 metro quadrado, eu tenho 80 moléculas de água, então significa que tem 80% daquele metro quadrado, então a umidade é alta, então a possibilidade de chover é grande. Se eu tenho apenas 14 moléculas de água no espaço de 1 metro quadrado, então eu tenho apenas 14%. Então o ar ele vai ficar baixo, seco, então não vai ter chuva, tá? Só aqui, ó, umidade relativa do ar baixa, nessa faixa que nós estamos também, Rio Verde, Goiás. Porque é questão de centro-oeste, questão de relevo, distância do oceano, então geralmente a umidade aqui ela é realmente mais seca que nessa faixa litorânea que está próxima ao litoral brasileiro, próximo ao Oceano Atlântico, ok? Vamos lá, voltando aqui. E as consequências de alguma ação humana, né? Poluição, efeito estufa, ilha de calor, buraco na camada de ozônio e chuva ácida. Então a poluição é liberada pela atividade humana, pela combustíveis fósseis, a questão da indústria, né? E esse efeito estufa é provocado por esses gases, né, dos CFCs que vai para a atmosfera e impede, né, a saída de calor. Então ela vai reter, vai formar uma estufa. Ilha de calor são geralmente cidades, né, que tem grande quantidade de prédio, a liberação de gás carbono pela queima de combustíveis fósseis pelos caminhões de veículos, também poluição pelas indústrias que está ali. Então ela vai formar e os prédios vai impedir a circulação de vento, então formar um vapor e esse vapor só para a atmosfera provocando chuva. A poluição dos fatores também aqui o efeito estufa. Então o efeito estufa é essa concentração de gás carbono vai fazer um efeito estufa. Então o ar quente ele não vai sair totalmente, parte dele vai ficar retida na superfície da Terra, então fazendo que o planeta Terra aqueça, além do normal. A ilha de calor que eu expliquei, né, as causas da ilha de calor, então a retenção de calor aqui nos prédios, ó. Então geralmente nas grandes cidades tem esse efeito, por exemplo, Goiânia, às vezes lá no centro chove, nos locais mais afastados não, devido a essa grande concentração de calor e vapor aqui, né, chamado de ilha de calor, né? E aqui é um buraco na camada de ozônio. Pessoal, o ozônio é o O3. Esse O3 ele tem a função de impedir a penetração dos raios ultravioleta e infravermelho. E o CO2 e o CH4 ele faz o quê? Ele destrói esse O3, permitindo a penetração dos raios infravermelho e ultravioleta, que vai contribuir para o aquecimento da Terra, vai contribuir com doenças, cataratas, câncer de pele e demais problemas, tá? E aí, sem falar nas mudanças climáticas, ok? Então, essa questão aqui do efeito estufa vai provocar as mudanças do clima, que vai provocar o fenômeno El Niño e La Niña. O El Niño é o aquecimento anormal das águas do oceano, que vai provocar aquelas chuvas em formato de pancada, né? A chuva às vezes é para chover um mês, chove numa semana. Pode provocar furacões, tornados, né? Já o La Niña é o efeito estufa, né? Provocado pelo efeito estufa, né? Que vai mudar o clima. É o resfriamento anormal das águas do oceano. Esse resfriamento pode provocar secas prolongadas, né? E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes aquela seca prolongada é o efeito La Niña. Então, tudo provocado por quê? Pelo efeito estufa e grande parte provocado pela atividade humana. Pessoal, penso que possa ter explanado aqui para vocês terem um bom entendimento, né? Então, dúvida, a gente está aí para ajudar. Então, tudo de bom para vocês, fiquem todos com Deus. E ó, espero vocês, né? Espero que vocês realmente assistam ao vídeo, né? E entenda o nosso conteúdo trabalhado.